Continuemos a ser abençoados pela mensagem do profeta Isaías, profeta que fala do Deus confrontador, mas também do Deus resgatador, e que essa mensagem, mais uma vez, então, nos acrescente e nos abençoe nesta manhã. Hoje vamos focar no capítulo 61 de Isaías, Isaías 61, do verso 1 ao verso 11, a nossa leitura. Grande profeta Isaías 61, de 1 a 11. Há um verso que destacamos na nossa caminhada em Isaías, que reflete muito bem a mensagem toda. Isaías 55, verso 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. O sábio ouve o alerta e atende. A oportunidade é breve e rara. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Vamos ao nosso texto, Isaías 61, 1 a 11. Palavra do Senhor que o encontra neste ponto da sua vida, rumo à eternidade, e encontra para edificar cada um de nós e esta igreja aqui. Então, que cada mente e coração agora receba a palavra com alegria. Ouçamos a palavra na voz do profeta. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá a alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade eu os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor,
fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Quando lemos este texto, nós temos que recordar o contexto dele. E o contexto dele inclui a figura muito central, importante, Isaías, que é a figura do servo, o servo do Senhor, que tem uma missão e uma obra a realizar na visão profética de Isaías. E esse servo também, além de ser glorioso, poderoso, ele é o servo sofredor, em Isaías 53. O verso 5 daquele capítulo, falando desse servo, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí a visão de Isaías sobre este servo, quando ele passa por esse grande sofrimento vicário, substitutivo, o castigo que nos traz a paz com Deus e então a paz em nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o verso 10 ainda diz, nesse capítulo 53, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Servo que passa por grande sofrimento, é esmagado por nós, é uma oferta, o sofrimento, a morte dele é pela nossa culpa, mas não é o fim. Ele verá momentos então na mão do Senhor de prosperidade da sua obra. Mas há um outro texto que temos que lembrar quando pensamos em Isaías 61. É um texto de muitos séculos depois de Isaías, quando Jesus Cristo vem, por volta de 700 anos depois. E temos na narrativa de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14, o seguinte: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E vamos lembrar que este voltar, é voltar de onde? É voltar do batismo. Tentação no deserto e o batismo. E no batismo de Jesus Cristo nós sabemos que o Espírito Santo desce sobre ele. Então Jesus volta deste momento, é o início do seu ministério. Novamente o verso 14 diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E novamente Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. No verso 6, a segunda parte diz: vocês se alimentarão das riquezas das nações, do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Mas é interessante o que vem antes no verso 6: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, sacerdotes do Senhor.
E o verso 7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Alegria eterna. O verso 8 diz: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Aliança eterna. O verso 10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. E o capítulo termina no verso 11, na segunda parte, dizendo: o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Diante de todas as nações. Esta é a palavra do Senhor. Deixa comigo. Jogando futebol de campo grande, num dado momento ali, meu time e o time atacante, não vai e vem, a jogada não desenrola e a bola pé de um, pé do outro. De repente, um do meu time, valente, domina a bola e diz: deixa comigo. E eles saem disparada com a bola e sai correndo campo afora, aquela distância enorme, e esquece que existe outros e que existe parceiros, e naquele embalo dele com a bola, finalmente ele se perde e sai até fora do campo. Deixa comigo. Sempre aparece na vida, em certos momentos, alguém, ou quase sempre alguém, que diz: deixa comigo, eu resolvo esse negócio, está sob o meu controle. Isso é verdade nas nossas situações de vida comum, na nossa esfera individual, familiar, amigos, etc. Mas também na esfera do mundo. Diversos já apareceram dizendo: deixa comigo. Um muito conhecido na história, que marcou a história, foi aqui na chamada América do Sul e também América Central, um sujeito chamado Simão Bolívar, falecido em 1830. Esta faixa toda, fora o Brasil, era dominada pela Espanha. E ele, então, era um militar, foi para a Europa um tempo, para estudos, e de lá retorna com a grande visão de que ele haveria de libertar todas as nações de fala espanhola e criar uma grande federação aqui na América, então. Ele lutou, queria promover a democracia, uma federação democrática e um povo livre e todo unido num bem comum, mas já no fim aí da sua atividade libertadora, que conseguiu a independência da Espanha, mas o sonho dele de realmente produzir uma unidade, uma federação dos povos para um bem comum fracassou e surgiram diversos países. Deixa comigo que eu resolvo. Não faltam esses no mundo. Aliás, até há uma tentativa de resgatar essa visão de Simão Bolívar nos nossos dias. Talvez você já ouviu falar do Fórum São Paulo, essa união aí dos partidos de esquerda e até comunistas, que tem uma visão para a América Latina e para o Brasil também, de criar um grande projeto socialista, etc. Deixa comigo. Atualmente nós temos no mundo um fórum muito conhecido chamado Fórum Econômico Mundial, fundado em 1971. O seu presidente, desde então, e um dos fundadores, Klaus Schwab, fala muitas vezes de uma forma: deixa comigo. E esse entendimento que este fórum, que é um clube de poderosos e milionários, este fórum composto por essa gente que eu e você não elegemos, não escolhemos para nos reger, acham-se dono do mundo. E Klaus Schwab muitas vezes fala, refletindo essa visão: deixa comigo, ele vai ser o salvador do mundo, vai trazer uma grande ordem. Aliás, ele pensa que esse momento da pandemia foi uma grande oportunidade para avançar no chamado grande reset.
Reset, essa palavra em inglês que nós usamos na informática quando você aperta, apaga tudo para começar outra vez. Então, um grande reset. Deixa comigo, é o entendimento. A humanidade conhece muitos que vêm com esse encargo, em geral, abraçando por uma indicação própria. Eles mesmos se indicam. Mas será que alguém poderá realmente trazer um grande reset de verdade, quando então as coisas haverão de ser totalmente diferentes do que o mundo é, com as suas injustiças, as suas fatalidades, a finitude humana e daí por diante? Será que isso é possível? Bem, há aqui nesse texto alguém que surge aqui com uma missão muito grande e nos dá um vislumbre. Ele diz: o Senhor ungiu-me e enviou-me. O Senhor ungiu-me e enviou-me. Aqui está o profeta Isaías, então, falando em nome, na revelação de Deus, em nome deste grande personagem, este enviado. O Senhor enviou-me. E Isaías, então, é a voz deste servo, deste enviado por Deus, mas ele não é alguém que vem na força humana e na sabedoria humana, e muito menos ele não vem como alguém que é isoladamente autoindicado. Aqui diz, este que diz o Senhor me enviou, diz também o quê? O Senhor ungiu-me. É no poder, na direção de Deus que ele vem, não no poder humano. E não como um ser humano que auto se aponta como salvador do mundo, organizador do mundo. Deixa comigo que eu cuido de vocês. Deixa comigo, se entregue a mim. Eu sou o Salvador, eu dirijo o mundo e a sua vida. Não, o Senhor ungiu-me. É debaixo do poder da direção do Senhor que ele vem. E aí está então agora sim a grande esperança. Podemos deixar com ele, porque no poder de Deus e na direção de Deus, e no plano de Deus, certamente haveremos de conhecer aquilo que nós tanto ansiamos como indivíduos e humanidade. E então, ungido pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, é que ele é enviado com uma grande missão. Este ungir, a unção, algo importante, um ponto crucial sempre nas Escrituras Sagradas, principalmente no Velho Testamento. Em geral, o sacerdote ungia alguém para ser rei, para ser líder, por exemplo. Mas aqui não é um sacerdote que unge este servo. Quem o unge é o próprio Deus. O Senhor me ungiu. É uma unção especial e diferente. E o que é o ungido nas Escrituras? É o Messias na língua hebraica no Velho Testamento. E depois no grego vai ser o Cristo. O que é o Messias? O Cristo. Ungido, essa é a tradução literal, mas este ungido que aparece nas Escrituras e aparece em Isaías, que é um ungido de forma única. Muitos foram ungidos, o rei Davi foi ungido para ser o rei de Israel, mas este é o ungido, o Senhor é que o ungiu. Ele tem então esta capacidade, esta missão toda especial. Nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus vai à sinagoga na sua cidade de criação, Nazaré, e ele lê exatamente esse texto. Mas de onde ele vem? Ele vem do batismo, no batismo no Rio Jordão, batizado por João Batista. E ali no batismo de Jesus, nós não lemos nos versos anteriores, mas lá está descrito a experiência, os outros evangelhos também narram, quando ele é batizado. Surge uma voz do céu que diz ali, as pessoas ouvem: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. A voz de Deus Pai, falando do Deus Filho. E desce o Espírito Santo como na forma de uma pomba. Não é uma pomba, mas como de uma forma de uma pombinha descendo para pousar. E aí Deus, o Espírito Santo, a Trindade ali então, atuando, a obra de salvação segundo o Evangelho, é
toda trinitariana, é o Deus triuno em ação. Então vem este Jesus Cristo, e ele vai à sinagoga e ele lê esse texto e diz: hoje se cumpriu essa escritura, falando dele mesmo, Jesus Cristo, esse que foi ungido, o Espírito Santo desce sobre ele, na harmonia toda da Trindade ali. Então inicia esta grande obra de envio. Ele é enviado, é o ungido enviado a nós. E você nesta manhã aqui, ao ouvir a palavra de Deus, precisa receber o ungido enviado. Se você não recebeu ainda este que foi enviado a você, você precisa receber nesta manhã. Se você já recebeu, que Deus o confirme e o faça entender melhor a bênção de receber-se, de ter recebido o ungido. Receber o ungido é receber algo de grande alegria, de grande celebração. Não é algo triste, não há nada maior a se celebrar do que a vinda deste envio, deste a nós, deste ungido. E o que ele faz, a obra que ele faz em nossas vidas, respondendo aos anseios mais profundos do ser humano. Quando nós lemos no verso 10, nós lemos este ungido mesmo falando, e ele diz: é grande o meu prazer, regozija-se a minha alma. Expressões de celebração e alegria pela obra que ele vai realizar, do que ele vê acontecer. Então receber o ungido é então celebrar, participar dessa celebração dele. Celebração do quê? Do quê? Fala ainda o verso 10, vestiu-me com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto de justiça. Este enviado, este ungido, diz que sobre ele foi colocado as vestes da salvação. Isto é toda uma figura, linguagem poética, para falar simplesmente o que é este, é aquele que vem com o encargo, a veste, do quê? De realizar a grande salvação. E este é aquele então que vem com o encargo, a missão e a possibilidade de trazer a nossa justificação diante de Deus. Todos nós somos injustos, todos nós somos devedores diante de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum justo. Você não é, não há nenhum ser humano justo. Por mais bonzinho que possa parecer aos nossos olhos, todos nós somos terrivelmente devedores diante de Deus, estamos condenados diante da justiça. E o conceito do Evangelho é que nós precisamos então do quê? De justificação. Mas em nós mesmos jamais conseguiríamos ser justificados diante de Deus. Somos devedores, não podemos reparar, estamos sempre no fracasso. A única possibilidade então para nós é que Deus mesmo nos justifique diante dele. E aí vem este servo agora, o ungido, enviado como? Com o manto de justiça. E este então é o servo sofredor que lemos no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Ele foi uma oferta pela nossa culpa. Na cruz, Jesus Cristo então toma toda a nossa culpa. Ali a justiça de Deus é realizada. Sim, ali é realizado o amor de Deus, porque ele se move por nós, enviando este ungido nessa missão com o manto de justiça. Mas na cruz não somente o amor de Deus é satisfeito, mas a sua justiça. Deus ali então, de forma perfeita e plena em seus atributos, opera a nossa salvação, a nossa justificação. Aí está o motivo da celebração. Celebração da justificação. Finalmente temos a paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele nos justificou, por isso temos paz com Deus. Na sua justificação, nós podemos estar reconciliados e na presença de Deus para sempre. Que motivo de celebração! Por isso que diz aqui o servo: é grande o meu prazer, regozija-se a minha alma. Você se regozija na justificação do servo, do enviado, ungido em Jesus Cristo. Isto já acontece na sua vida. Você recebeu o ungido enviado, você está celebrando a justificação, e é maravilhosa a abrangência desta obra e justificação, porque o verso 11 diz:
no seu final, então o Senhor fará nascer a justiça, e então, depois da justificação e justiça nascer, também nascerá o que? No verso 11, o louvor diante de todas as nações. Uma justificação abrangente, uma justificação que alcança povos de todas as linhas, e justificados, Deus forma este grande povo de todos os povos, que será um povo de grande louvor, não um povo de tristeza, mas de louvor e adoração a Deus. Ungido, então, enviado, que você precisa receber, celebrando a justificação. Mas como é que eu posso passar a celebrar essa justificação? Como é que isto caminha? Como é que eu posso caminhar por aí? É preciso responder o quê? Responder à proclamação. O Senhor me ungiu e me enviou para quê? Diz aqui, levar as boas notícias aos pobres. Verso 1. Levar as boas notícias aos pobres. Levar, na verdade, é uma palavra até mais forte. Proclamar, proclamar, anunciar com ímpeto, força a todos. O que são boas notícias? Nós sabemos, a palavra evangelho quer dizer exatamente isso, boas notícias, boas novas. Então, esta proclamação das boas notícias. Como é que ele vai efetuar esta grande obra? Como é que ele vai, este enviado, no poder do Espírito Santo, poder divino, como é que vai realizar esta grande obra? Na proclamação destas notícias, das notícias desta obra que ele realiza. Note o poder da proclamação do Evangelho, note o poder da proclamação de Jesus Cristo, a sua vida e obra por nós, a justificação que temos nele. Note o poder, não diz aqui que ele vem para formar um grande exército como Simão Bolivar e então realizar uma obra na força dos guerreiros humanos. Não é também ajuntando os ricos poderosos do mundo num clube, que então no poder deles econômico vão dominar e organizar o mundo. Não. É o poder da proclamação, da obra, da pessoa de Jesus Cristo. E como é poderosa esta proclamação. Desde que ele começou essa proclamação, desde que Jesus Cristo veio, o mundo nunca mais foi o mesmo, sempre impactado por ela. É preciso responder então ao que é esta proclamação. Esta proclamação desse novo tempo. Fala aqui o texto sobre que ele anuncia o ano da bondade do Senhor. O ano da bondade do Senhor. E a palavra bondade no nosso meio, eu tenho a impressão que ela é um pouco desgastada e se torna até fraca. Na verdade, a palavra bondade aqui é o favor. No ano do favor de Deus, isto é, a graça, a misericórdia de Deus, tão bem executada quando Cristo, no grande favor de Deus, toma o nosso lugar na cruz. Então é o ano do favor de Deus que ele veio a anunciar. Mas note aqui a contraposição, porque em seguida vem o contraste qual é? E também o dia da vingança do Senhor. Nunca esqueçamos que se o Evangelho fala do grande favor de Deus, também fala da condenação diante de Deus. Aqueles que não respondem à proclamação vão encontrar o dia da vingança do Senhor. Isto é, quando Deus haverá de colocar a condenação final sobre estes. Mas a maravilha é que enquanto é proclamada essa mensagem, e aqui nesta manhã ainda é proclamada, estamos anunciando o ano do favor do Senhor. Mas note esta palavra ano aí, é uma palavra que indica algo muito importante. Note outra frase que nos ajuda a entender melhor. O verso 1 ainda fala anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Esta frase, anunciar liberdade aos cativos, vem lá do Velho Testamento também, quando Deus instituiu para Israel algo muito especial. É o chamado ano do jubileu.
ano do jubileu. A palavra jubileu quer dizer, pode ser traduzida como o ano da liberdade. Que ano era este? Nós encontramos em Levíticos capítulo 25 a instrução sobre isto. Deus tinha para Israel na sua lei os chamados 7 anos, dividindo em 7 anos a história, quando então haveria algumas reformas. Mas havia na lei o ano do jubileu, que seria a cada 50 anos. O ano do jubileu a cada 50 anos. O que aconteceria quando desse os 50 anos da história deles, e a cada 50 anos deveria acontecer? As terras voltariam para as famílias originais. Então, se alguém estava ali tendo mais e mais conquistas, e haveria ali um grande reset na nação. Escravos seriam libertados, todos que estavam debaixo de servidão. E naquele tempo, inclusive, muitos se vendiam como escravos, eles mesmos se vendiam como servos, e também seriam todos libertados. Como é que seria anunciado, como é que seria marcado o ano do jubileu a cada 50 anos? Em Levíticos é dito que a trombeta deveria soar em toda a terra. O soar da trombeta, chegou o ano da libertação. E também deveria se anunciar em toda a terra o quê? A libertação da terra e de todos os moradores. E a frase em Levíticos é esta: toquem a trombeta e proclamem libertação a toda a terra e para todos os moradores. É isto que Isaías está citando, ao que ele está se referindo aqui. O ano do jubileu, o ano do favor do Senhor, o ano quando a libertação do Senhor chega às nossas vidas na justificação deste servo. E então vem neste ano do favor do Senhor, no verso 2, o enviado, ungido, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Essa libertação das trevas, na verdade, é dar vista ao cego. Então, prisioneiros dos cegos, prisioneiros no sentido de ser cego espiritualmente. Mas, enfim, este ungido vem trazer o grande ano do jubileu, um novo tempo com Deus e na libertação do Senhor, justificados neste servo ungido, enviado a nós. Discute-se se na história de Israel realmente se celebrou alguma vez o ano do jubileu. Há indicações, algumas que sim, mas são fracas, e fica o debate aí. Seja como for na história de Israel, a verdade é que Deus tem o ano do jubileu que Ele estabelece através deste ungido enviado, quando então nós entramos na grande libertação do Senhor em Jesus Cristo, e nós somos realmente libertados de toda a escravidão do mal, de tudo aquilo que nos proibia andar com o nosso Deus, e de tudo aquilo que nos impedia de viver com Ele eternamente. Jesus Cristo na cruz traz o ano do favor do Senhor, e então o ano do jubileu está introduzido, e nós somos parte deste grande jubileu. Nós fomos libertados como prisioneiros e cativos. Sim, aqui o profeta está falando de Israel voltando do cativeiro na Babilônia, para onde foram levados em 586. Andaram longe do caminho do Senhor. Deus permitiu que a Babilônia derrotasse e arrasasse a terra, e Jerusalém inclusive. E a Babilônia leva então grandes porções do povo de Israel para o cativeiro lá na Babilônia, longe de Israel. Mas Deus tem o dia do retorno, do resgate. Os profetas anunciaram isso. Depois que eles aprendessem algumas lições lá, eles voltariam para reconstruir a terra. E então, aqui Isaías está pensando nisto. Realmente, eles são aqueles que receberam as notícias da liberdade, e são prisioneiros que voltam daquela condição de prisão ou de exílio para reconstruir a terra. Mas, ao lermos esse capítulo,
nós percebemos que aqui há muito mais do que aquela realização em Israel no retorno em 538 para a sua terra e tempo de reconstrução. Há muito mais aqui, extrapola tudo aquilo. Aquilo é apenas uma analogia daquela grande obra quando este servo viria através de Israel. O ano do jubileu vem com ele, e na obra dele é falado sobre os pobres, anunciar as boas novas aos pobres. Pobres em que sentido? É verdade que nós como cristãos pensamos na filantropia, ajudar necessitados, mas não se trata de questão econômica aqui. A palavra pobres aqui usada no Velho Testamento tem o sentido daqueles que estão humilhados, aflitos. Jesus vai falar nessa direção quando ele fala os pobres de espírito. Mas nos Salmos essa palavra é usada como aqueles que estão humilhados e aflitos, mas que se voltam para o Senhor. Então anunciar as boas notícias, anunciar o Evangelho àqueles que estão humilhados, aflitos na sua condição, longe do Senhor, condenados, mas que querem se voltar para a presença de Deus. Portanto, quando ele fala sobre coração quebrantados, fala sobre libertar prisioneiros, são todos paralelismo, é a mesma ideia, é o mesmo sentido, colocar diversas formas em forma poética, repetindo então em diversas ilustrações. Enfim, é preciso responder essa grande proclamação se você vai receber o ungido enviado. O ano do favor do Senhor. O favor do Senhor veio neste ungido servo e veio para trazer a libertação das trevas, não a libertação política, social, mas das trevas, do mal, da culpa, do vazio por não conhecer o propósito de vida em Deus. Trazer a você então um novo momento, um momento maravilhoso, um momento de grande restauração. É o que o ser humano tanto carece, e nenhum poder humano, líder humano, poderá jamais trazer essa restauração, somente o servo ungido e enviado. No versos 2 e 3 fala da grande restauração, para consolar todos os povos, não só Israel, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode trazer isso à sua vida. Somente o ungido enviado que vem trazer o favor do Senhor, o ano do favor do Senhor, e faz isto através do poder da cruz. Só Ele pode trazer perdão para você, reconciliação diante de Deus, e você experimentar a nova vida no Cristo ressurreto, uma vida restaurada. Você ser liberto da tristeza, e então, em vez do choro, uma bela coroa. Ele vai fazendo esse contraste todo aqui. E, em vez de cinzas, algo que se usava naqueles dias para demonstrar ou guardar um momento de muita tristeza, colocar cinzas sobre si mesmo. Não, em vez de cinzas, o óleo da alegria, este bálsamo que eles usavam. Enfim, receba o ungido enviado. Você já recebeu. Você celebra essa justificação porque você já respondeu à proclamação das boas notícias. Você já disse sim, e sim, eu preciso dessa libertação, eu preciso deste favor, eu preciso entrar neste ano do favor do Senhor, neste jubileu libertador que só o ungido enviado pode trazer à minha vida. Já chegou esse momento de quebrantamento, de entrega na sua vida. Você já recebeu o ungido enviado. E se você recebeu, ou se você recebe nesta manhã, você deve desfrutar da vida em cima do quê? Do quê? Há muitas coisas que você desfruta na vida, mas acima de tudo você deve viver uma vida que desfruta do pacto. E a palavra desfrutar deve nos enviar para um pensamento de nós entendermos que a vida é bem vivida, se ela é vivida neste pacto, justificados por Deus, agora nós entramos num grande pacto. O verso 8 diz: em minha fidelidade
os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Veja como extrapola a reconstrução de Jerusalém e Israel em 538 a.C. de Jesus Cristo. Jerusalém vai passar por outros momentos difíceis de derrota. Deus está falando algo muito maior do que aquela realizada ali. Fala aqui de uma aliança, um pacto eterno. Um pacto. Ele fará em minha fidelidade. Note bem, este pacto no ungido enviado, este pacto em Jesus Cristo, o ungido enviado, que traz o favor de Deus expressado, realizado na cruz, é uma missão de então nos pactuar com Deus, possibilitar o nosso pactuar com Deus. Estamos rompidos. Como podemos pactuar com Deus nas nossas dívidas e culpas? Somente se formos tornados justos, aceitáveis diante de Deus. Isto é feito em Jesus Cristo. E quando isto é feito em Jesus Cristo, nós entramos numa aliança eterna. Mas uma aliança eterna baseada não na minha e na sua fidelidade, não no poder humano, diz o texto aqui, em minha fidelidade. Com eles farei aliança eterna. Este pacto com Deus baseado na graça dele, no favor dele em Jesus Cristo. Viver o ano do jubileu é viver num pacto através do ungido enviado, portanto, um pacto que não se baseia na nossa fidelidade. Se baseia no fato de que Deus é fiel. E se Ele firmou em seu favor em Cristo um pacto conosco, Ele garante o pacto. É a fidelidade dEle que garante o pacto. Quando você faz um contrato com alguém, compra, venda, aluguel, etc., você assina, a outra parte assina, e o contrato é algo que tem validade e permanece enquanto as duas partes cumprirem aquilo que cabe a cada uma delas, isto é, enquanto as duas partes forem fiéis. Se uma não for fiel ao contrato, ele é quebrado e há uma penalidade. Este pacto é baseado não em dois lados, é um pacto, sim, então envolve duas partes, Deus e eu, Deus e vocês. Mas a segurança dele está na fidelidade do Senhor, louvado seja o Senhor por isto. Porque na cruz ele garantiu tudo por nós, é o favor dele. É preciso viver então desfrutando do pacto. Você recebe o ungido enviado quando você encontra essa justificação, porque você respondeu à proclamação da libertação e você entende e abraça a libertação em Cristo, reconhece que você está preso nas trevas da culpa e no pecado, e você diz sim à mensagem, às boas notícias, e aí você passa a viver desfrutando do pacto, este pacto que não é baseado em você, mas é na graça dele. É neste pacto que eu me movo cada dia da minha existência. E diz o texto aqui que eles seriam chamados sacerdotes do Senhor, ministros de Deus, do verso 9. Israel foi levantado para ser um reino de sacerdotes. O que é isto? Deus levanta Israel para dar, então, o desenvolvimento no seu plano de salvação para a humanidade caída. E Deus levanta Israel, então, para ser este povo que haveria de ministrar a graça e o amor de Deus, que haveria de conduzir, então, finalmente a este servo, a Jesus Cristo. Mas Israel falhou. Em Êxodo capítulo 19, verso 6, fala sobre isso. Deus diz, vocês serão uma nação de sacerdotes, mas falharam, andaram para longe dos caminhos do Senhor, não foram a luz para as nações, que eles deveriam ser, como Isaías mesmo diz. Mas Deus os restaura, e apesar de todos os fracassos dele, Deus não deixa o plano de salvação dele ficar à mercê dos fracassos de Israel. E na sua graça ele restaura Israel. E na sua graça ele ainda traz Jesus Cristo, ainda que não podia contar com Israel como um reino de sacerdotes, um povo que seria então realmente um testemunho diante das nações. Mas Deus faz a sua obra e ele
cria então finalmente a sua igreja, conforme o seu plano de salvação, que seria para todas as nações, a partir de Israel, passando por Jesus Cristo. E em 1 Pedro 2,9 vai ser dito sobre a igreja, o discípulo de Jesus Cristo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. E aí então o testemunho para todas as nações que Isaías 61 tanto fala, como através da igreja. Israel que crê em Cristo, o gentio que crê em Cristo, este grande testemunho, esse sacerdócio, onde você anda, você que já recebeu o ungido, enviado, você é um sacerdote diante do mundo, por onde você passa, no seu trabalho, no meio dos seus parentes, da sua escola, na sua universidade. Como? Porque você ministra pelo seu testemunho de vida e pelo proclamar as boas novas quando você pode. Você ministra ao mundo a presença e o favor de Deus, o ano favorável do Senhor. Você traz a possibilidade do encontro com Deus para aqueles que estão à sua volta. Você é um sacerdote, vocês são os sacerdotes real. Mas diz o verso 11, o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Este pacto tem um impacto transnacional. Não conhece limites de etnias, de povos. A justiça, a justificação que este ungido traz é algo para todas as nações. É assim a obra do Senhor. E o verso 9 diz: seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre todos os povos. Todos os que o virem reconhecerão que eles são o povo abençoado pelo Senhor. Então, há esse testemunho diante de todas as nações. E Deus faz isso através de Israel, e agora então através da igreja. E Deus então traz o testemunho diante de todas as nações. E esse pacto então é aberto para todos os povos, e Deus está formando o seu grande povo neste pacto. Você é chamado então para fazer parte desse povo, e você que já faz parte deve desfrutar do pacto, viver nele. Um pacto maravilhoso. E veja, a resolução desse pacto, ela é permanente, não uma resolução temporária. Já lemos que é uma aliança eterna, porque ela é baseada na fidelidade de Deus, e por isso ela pode ser eterna, por isso ela não será quebrada, porque a fidelidade do Senhor haverá de sustentar. Mas diz mais, veja a resolução, verso 7, e este povo terá alegria eterna. A alegria do Senhor é aquela que não passa e não passará. E nós haveremos de conhecer mais plenamente ainda, quando haverá a consumação de todas as coisas, daquilo que Deus está formando. Receba o ungido enviado, você já recebeu. Que maravilha, seja justificado diante de Deus, entregando-se ao pacto eterno mediado pela morte de Jesus Cristo. Eis a grande mensagem, eis a grande mensagem. Nessa confusão toda do mundo, neste mundo que não pode nos dar a esperança final, todas elas são pequenas e se cumprem de forma pequena e passageira. Neste mundo onde você sabe da culpa e do mal que habita na humanidade e também em você, neste mundo onde você olha e vê o tempo tão ligeiro e pergunta qual é o sentido, qual é o significado da efemeridade da vida humana. Neste mundo de tantas injustiças, neste mundo de tantas incertezas, para onde olhar? Há uma porção de Cristos. Deixa comigo, deixa comigo. Tem a ideologia que diz deixa comigo, tem o político que diz deixa comigo, tem aquele poderoso economicamente que diz deixa comigo, tem aquele que tem ânsia de poder e diz para você deixa comigo. E se levantam esses que se auto-enviam. Mas isso tudo é tolice humana, meu irmão, minha irmã. Essa situação do mundo e da humanidade
pode ser reparada somente pelo ungido enviado, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa justificação, que morreu numa cruz por nós, para que pudéssemos entrar no pacto eterno com Deus e viver na sua paz e alegria para todos sempre. E esse Senhor Jesus Cristo, que demonstrou o seu poder de restaurar todas as coisas, porque Ele inclusive restaurou a morte, ressuscitou ao terceiro dia e vive para todos sempre. É para Ele que olhamos e somente para Ele. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.